Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Agro, seu programa semanal sobre o quê? Sobre as principais notícias dessa coisa linda que é o agronegócio brasileiro. E como programa de tradição, começamos com os índices. Então vamos lá falar dos índices aqui. Olha, em destaque, a gente está gravando na quinta-feira, né? Então até domingo deve mudar muita coisa, mas quem acompanha aí já sabe quão impactante foi aí essa taxação que a gente teve aí a partir do Donald Trump taxando 50% das exportações brasileiras. Quando a gente vem aqui para a arroba do boi, que olha, vou trazer alguns números aqui, ali em final de junho, né, já estava em 316 o arroba do boi em São Paulo, caiu para 295 enquanto a gente está gravando, 320 para 295. E aqui que tem uma coisa muito importante que eu já quero deixar bem no início do programa. A gente fez um hedge, por exemplo, para poucas semanas antes, travando o preço em R$312. E 312 parecia muito fora, porque se a arroba estava em 320, por que eu vou fazer uma trava de preço em 312? O mercado tá bom, tá todo mundo feliz, todo mundo animado. A projeção para dezembro, para outubro eram altas, a gente falava em dezembro uma arroba de 350. Hoje, quando a gente já olha para dezembro, a arroba do boi já está bem menor do que esse patamar de 350. Olha, trazendo o dia de hoje, a arroba de dezembro está em 324. A perspectiva, que pode mudar a qualquer momento. Ou seja, a gente perdeu R$25 de arroba em 2 dias, em 3 dias. Por quê? Porque você tem que travar o seu preço. Se você trabalha com milho, trabalha com soja, trabalha com gado, você precisa travar o seu preço. Porque isso aqui acontece o tempo todo. Então, quando todo mundo está olhando para o futuro e vendo que, parece que vai ter uma alta, é nesse momento que você precisa travar o seu preço. Porque se você trava o seu preço, quando vem momentos igual esse, que cai aí mais de R$25 de arroba, não é um problema. Por quê? Porque você está com aquela segurança que você travou o preço. Então, em momentos de crise, não adianta sair querer comprar agora, não é o momento de travar. Não é o momento de você travar preço. Quem está seguro é quem travou o preço antes. Então, espera voltar o preço, quando ficar tudo bem de novo, vai e corra, faça o seu hedge, porque você não pode deixar que mudanças tão drásticas assim impactem na margem do seu negócio. Então isso aconteceu com o gado, né? Você vê o contrato de arroba tá isso. O milho também derreteu bastante aí nos últimos dias. Não vou trazer números específicos hoje porque essa mudança está muito alta. Então de ontem que estava 299 já foi para 296. Então a mudança está muito grande. Não adianta trazer um número aqui. A gente só deixa bem claro que está caindo bastante. Enquanto isso sair, pode ser que dê uma recuperada ou pode ser que despenque mais ainda. Você não sabe. E aí tá a importância de você fazer o seu hedge aqui na UVP, você travar o seu preço, né? Porque não pode depender disso aqui. Então vamos para as notícias, Vini? E ainda sobre a sobretaxa do Trump, que ameaça o agronegócio brasileiro. O agro brasileiro está sob forte pressão depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros a partir do dia 1º de agosto de 2025. E aí, os impactos já são sentidos em diversos setores essenciais, principalmente suco de laranja, né? A gente exporta muito suco de laranja para lá, carne bovina, frutas tropicais, café, todos que são fundamentais aí para essa balança comercial Estados Unidos versus Brasil. No caso do suco de laranja, os produtores estão atônitos. O Brasil é o líder mundial na produção e exportação e vende 95% da produção para o exterior. Só os Estados Unidos respondem por 42% dessas exportações, gerando mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares por ano. Com essa nova tarifa, então, os impostos sobre o suco brasileiro saltaram aí para 72% do valor total. Praticamente inviabilizou a venda para consumidor americano do suco de laranja. Segundo a Citrus BR, essa sobretaxa pode levar à interrupção das colheitas, desorganizar as fábricas e até paralisar um setor que gera 200 mil empregos diretos e indiretos no Brasil. E o problema não é só no suco de laranja, também atinge a carne bovina, conforme eu trouxe aqui os resultados, né, dos preços. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador de carne brasileira, né? Paga então em média $5.700 por tonelada. E com essa nova tarifa, o custo de 5.700 salta aí para $8.600, que inviabiliza aí boa parte da exportação, que faz com que o preço aqui no mercado interno caia, né? Então é bem provável que a gente vê nas próximas semanas o preço da carne ficando mais barato aqui no Brasil, mas a exportação e essa balança comercial aí faz com que todo o problema macro do país continue como uma taxa de juros mais alta. E os frigoríficos já começaram a suspender a produção voltada para os Estados Unidos e há pelo menos 30 mil toneladas de carne já produzidas e a caminho dos portos, somando mais de 160 milhões de dólares em risco.
Entre as frutas, o maior impacto é na manga ali do Vale do São Francisco, inclusive tem um vídeo aqui no canal só sobre as frutas ali do Vale do São Francisco, que a manga lá é responsável por 90%, o Vale do São Francisco é responsável por 90% da produção nacional, com cerca de 2.500 containers prontos para os Estados Unidos. E os produtores dizem que redirecionar para a Europa não é viável, não é tão fácil assim você pegar 2.500 containers e falar, vamos vender agora para a Europa. Por quê? Porque os preços lá na Europa desabariam, é questão de oferta e demanda, né? Então a logística é insuficiente e também tem um mercado interno que não tem como absorver tudo. Ou seja, é muita manga aqui para o Brasil. O setor de frutas emprega 5 milhões de pessoas e ocupa 2,5 milhões de hectares no Brasil. E ainda tem o café. Os produtores correm contra o tempo para embarcar o máximo possível antes de agosto. Muitos estão redirecionando navios para o Canadá e México para escapar da nova tarifa. O Brasil fornece, então, cerca de 1/3 de todo o café consumido nos Estados Unidos, ou seja, a cada 3 xícaras de café nos Estados Unidos, uma vem do Brasil. E a Associação Nacional do Café americana já pediu ao governo Trump que retire o café dos produtos listados ali nas taxas. Chamando-o de essencial para a economia e para a vida cotidiana dos americanos, até porque os caras bebem pouco café, né? E é um café ruim. Enquanto isso, né, o governo brasileiro discute medidas como representantes do agro para avaliar, acionar ali a OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio, para tentar ali uma forma diplomática de sair dessa taxação. Os próximos dias serão decisivos para o campo e para as relações entre Brasil e Estados Unidos. E nós da UVP Agro seguimos acompanhando tudo para manter você bem informado. Então a gente vai acompanhando, até porque, né, Lisa, quando a gente olha para essas taxas que vieram do Donald Trump, para muitos países ele colocou uma taxa, depois voltou, depois diminuiu, então dá uma instabilidade. Exatamente. Só que, enquanto tá rolando enquanto os 50% tá ativo, você trava tudo, né? Imagina você ter um navio cheio de carne indo e quando chegar lá vai ter outro preço. Então, essas mudanças, elas causam uma crise gigantesca. Esperamos que as coisas se estabilizem, voltem aos patamares que eram antes, né, que a gente consiga ter essa diplomacia aí, porque isso afeta diretamente o agro brasileiro, que é a próxima notícia, né, que o agro liderou aí o crescimento da economia, né, e teve um recorde aí no primeiro trimestre. O agro voltou a impulsionar a economia brasileira em 2025. No primeiro trimestre, o PIB do setor cresceu 6,49%, impulsionado pela alta na produção agrícola e pela valorização dos produtos do campo. Para variar, o agronegócio impulsionando esse país. A gente teve recorde aí de produção e também agora um recorde de preço, né? Porque de produção a gente sabia que o primeiro trimestre tinha sido muito bom. Agora, o valor que entrou aí para a nossa economia como um todo foi novamente um recorde. Então, de acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o valor bruto da produção deve crescer no ano inteiro 12,3%. Caramba, o faturamento previsto é de R$1 trilhão para a agricultura e 516 bilhões para a pecuária. O agro também segue sendo um dos maiores empregadores do país, com 28,5 milhões de brasileiros trabalhando, mais de 10% do Brasil trabalha no setor, segundo dados aí também da CNA. Apesar do bom momento, a CNA alerta para os riscos da inflação e dos juros altos, que ainda pesam sobre investimentos e consumo. Além disso, outro levantamento mostra que a saúde financeira do agro preocupa e que os pedidos de recuperação judicial estão em alta. Vem para a nossa terceira notícia aí, né, que a alta, né, disparou também no primeiro trimestre, infelizmente, as RJs, né. Os pedidos de recuperação judicial no agro brasileiro somaram em 389 solicitações somente no primeiro trimestre de 2025. Isso representa uma alta de 21,5% em relação ao último trimestre de 2024 e um aumento de 22,6% na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados do Serasa Experian. Esse aumento coincide aí com a inadimplência maior entre os produtores pessoa física, que atingiu 7,9% de acordo com o levantamento do mês passado. Do total de pedidos, 195 foram de produtores pessoa física, 113 de pessoas jurídicas e 81 de empresas relacionadas ao setor. Segundo o Marcelo Pimenta, que ele é head de agronegócio do Serasa, né, Experience, a alta nos pedidos reflete um aumento de juros, todo mundo sabe, né, aumenta os juros, a gente aumenta a inadimplência, queda nos preços das commodities, que comprimem essas margens e pressionam também o caixa das empresas. Vale lembrar que a RJ é um mecanismo para negociar dívidas com os credores e evitar a falência. Durante o processo, a empresa ou o produtor tem até 180 dias, no chamado Stay Period, protegido de execuções judiciais enquanto buscam um acordo. Número crescente de recuperação judicial, então, acende um alerta para a saúde financeira do agronegócio brasileiro, porque precisa de dinheiro para investimento e os juros estão lá em cima.
E agora a gente cruza o oceano para falar de outro setor ameaçado, mas dessa vez no Reino Unido. Antes de ir para a notícia do Reino Unido, uma coisa importante, a gente tem daqui na UVP Agro, a gente também faz reestruturação de dívidas. Então, se você está no agronegócio, você tem uma dívida somente do agronegócio, não de outro setor da economia. Se você tem uma dívida e você tem a capacidade de pagá-la, mas precisa fazer rolagem de dívida, precisa trocar a alíquota, existem várias formas de você não ter que chegar até uma RJ. Por quê? A RJ ela resolve o problema no curto prazo. Você tem uma RJ, você para de ter essas questões judiciais, você tem um tempo de desafogo ali. Só que o problema é, a partir do momento que você faz uma RJ, você pode ter certeza que o seu nome fica muito ruim para você pegar crédito no próximo ano. Então, existem outras formas de você reestruturar, rolar, organizar essa dívida sem utilizar do instrumento da RJ. Então, se você tem interesse em fazer uma reestruturação de dívida no agronegócio, e aí a gente pode fazer uma avaliação, não é certeza, mas a gente faz uma avaliação, ver se no seu caso encaixa, alvpagro.com.br, lá você tem o RED, lá você tem a compra e a venda das fazendas, e lá você também tem a reestruturação de crédito aí dentro do agro, reestruturação de crédito e também de dívida. Se você tem um crédito que você está buscando, a gente também consegue reestruturar para você conseguir uma taxa menor, encaixar ali dentro do Pronamp, do Pronaf, talvez, se organizar ali para que você consiga ter uma taxa de juros menor, porque existem formas dentro dos bancos que você consiga aí ter uma taxa menor, beleza? Então, alvpagro.com.br, lá tem todas as informações, se você quiser esses 3 produtos, RED, crédito ou fazenda, a gente está lá para você. E agora falando sobre o etanol no Reino Unido, né, Lísia? Uma onda de 1,4 bilhão de litros de etanol barato dos Estados Unidos ameaça fechar as 2 maiores usinas do Reino Unido, a Vivergo Fuels e a Ensus, e desorganizar indústrias inteiras, da carne às bebidas. O acordo foi assinado em 8 de maio, removeu tarifas sobre o etanol americano com subsídios e custos menores. Ou seja, os americanos estão inundando ali, colocando muito etanol no mercado britânico, com volume muito maior e com preço muito mais baixo que o etanol que é feito lá na Grã-Bretanha. O grande problema é que o etanol não serve apenas como combustível, ele também é essencial para uma ampla cadeia de suprimentos. Se as usinas, por exemplo, fecharem, até 80% da produção de dióxido de carbono no Reino Unido pode desaparecer. Esse gás ele é fundamental para os frigoríficos, que usa isso para fazer o abate de suíno e de aves e também para conservar a carne, e também refrigerantes e cervejas ali no Reino Unido. Outro impacto importante é na ração animal. Um subproduto do etanol fornece 20% da proteína consumida pelo rebanho leiteiro britânico. Sem ele, os pecuaristas podem enfrentar custos extras de até 47 milhões de dólares por ano. Até os agricultores também são afetados com isso, né? Com as usinas fechadas, desaparece o mercado interno para o trigo, que derruba os preços lá embaixo e também torna a exportação menos competitiva ali para os britânicos. O fechamento dessas usinas ameaça não só o setor energético, mas também alimentos e a cadeia de suprimentos no Reino Unido. Pode ser que aconteça, então, tudo está levando a uma crise no setor de agronegócio ali no Reino Unido, o que pode, inclusive, favorecer aqui os preços do Brasil, né? Isso ainda vai levar em consideração e deixa bem claro quanto que a cadeia de etanol ela é complexa, né? Se você tira o etanol, porque está vindo muito etanol barato, com preço bom dos Estados Unidos para a Grã-Bretanha ali, que é uma das maiores potências da Europa, o que acontece? Atrapalha a pecuária deles, atrapalha a agricultura deles, atrapalha toda a indústria deles, o que vai fazer com que produzam menos, a Europa compra menos dele, vai comprar mais do Brasil. Então, em resumo, é isso. Pessoal, nos comentários depois, eu queria que vocês colocassem aí de onde vocês falam. Entrou muita gente aqui no canal. Entrou uma galera nova. Bastante. Então me falem de onde que vocês estão falando, por quê? Porque a gente quer entender da onde que tá vindo o público nosso aqui. Então comente, sou da cidade de Canarana, Mato Grosso, a melhor cidade para se morar dentro do Vale do Araguaia, ali, muito melhor que Água Boa. A gente quer conhecer vocês um pouquinho. Como sempre, um prazer inenarrável estar com vocês. Espero que vocês estejam o quê? Assando uma carne, tomando uma cerveja que eu não posso tomar e... Por quê? Tô de regime. Então tá bom. É isso. Eu vou tomar 2 cervejas pela Lígia aí pra compensar, né? Porque a gente precisa ajudar a Ambev também ali, né? É verdade, pra subir minhas ações. A Ambev tá pequena, tá começando Tá sofrendo. Tá sofrendo, a empresa pequena, começando aí no Brasil, então a gente tem que ajudar aí. Então se cada um fizer a sua parte aí nesse domingão aí, a gente vai ajudar a Ambev e a gente vai cada um beber uma cerveja a mais pela Lígia. A gente conta com vocês. Boa sorte.